Quem gosta de classe pequena aqui? De participar de classe pequena? Onde todo mundo participa, onde todo mundo fala, onde todo mundo dá palpite. Ninguém gosta? Fizeram que sim, né? Mas ninguém se manifestou assim, efusivamente. Eu gosto de classe pequena porque as pessoas participam. Então eu vou fazer o seguinte, até porque hoje eu estou com a voz muito... Vamos ver se eles... Eu estou com a voz muito prejudicada hoje aí por uma... Como é que chama esse negócio que dá aqui na laringite? Então eu vou pedir para vocês, vamos chegar mais perto, por favor, hoje. Eu sempre peço, né, mas hoje... E aí vocês participam mais comigo. Muito obrigado, gente, muito obrigado mesmo. Dá? Vai? Não? Pode falar? Estou falando então, vamos tentar então assim, estou tentando um microfone aqui de lapela, que já melhorou, né? Para ver se fica mais fácil de eu falar e de escrever. Muito bom, então, o pastor falou aqui, na hora do início, que hoje a igreja está dividida. Eu não concordo com ele. Eu acho que a igreja está unida, porém algumas pessoas num lugar, outras pessoas no outro, outras pessoas em outras igrejas, em outros lugares, mas a igreja de Jesus Cristo está unida, amém? Amém. Não é? E nós estamos aqui então para ouvir a palavra de Deus hoje nessa manhã, e eu espero que realmente Ele me use, lute aqui com a minha voz, para que a gente chegue até o final. E hoje nós vamos falar sobre perdão. Sabe por que esse P está aqui? É justamente para testar se a câmera vai funcionar lá, né? Porque a ideia é que a gente escreva aqui e as pessoas, tanto na internet, quanto vocês podem olhar mais fácil o que nós vamos escrever aqui. Muito bom. O que tem acontecido é que os valores, e principalmente os valores cristãos, os valores morais, os valores da vida, os valores cristãos principalmente... Não tem, mas eu vou pedir a colaboração de vocês depois aí. Se der pepino, a gente... É que para escrever, mas vamos tentar. Se não der, a gente troca, tá bom? Se ficar ruim aí na internet, você avisa aí. Muito bom, vamos tentar assim. O que temos visto é que os valores, em geral, estão em decadência. Vamos, Luiz. Vamos lá. Obrigado. Os valores, em geral, estão em decadência. Não muito recente, mas creio que é uma situação que até tenha piorado. Um pesquisador nos Estados Unidos fez uma pesquisa com jovens adultos, pessoas aí na faixa dos 30, 40 anos, e entrevistou centenas dessas pessoas perguntando para eles o que os valores morais tinham de importância para a vida deles e da própria sociedade americana. Americano faz pesquisa para tudo, né? Aqui no Brasil a gente faz um pouco menos, mas lá eles fazem pesquisa para tudo. Então eles perguntaram para os jovens adultos o que eles pensavam sobre valores morais, sobre como isso podia influenciar a vida deles, a vida das famílias dele, a vida da sociedade. E o que o pesquisador, que era um editor do New York Times, um grande jornal americano, chegou à conclusão de que ele ficou frustrado porque ele chegou à conclusão que as pessoas sequer sabem discutir sobre esses assuntos, sobre valores da vida. A maioria das pessoas, claro, achava que crimes violentos, estupro, assassinato, isso eram coisas erradas, eles achavam isso, mas dirigir embriagado, varar sinal vermelho, colar na escola, trair o parceiro, isso não era encarado bem como uma quebra de valores morais, era como uma coisa normal para a sociedade e para ele. Ele ficou até
abismado e citou uma frase nessa pesquisa que certa jovem disse que, puxa vida, eu nunca pensei nessas coisas como certo ou errado. Para mim isso ia acontecendo na vida e nunca pensei que ia certo ou errado. E isso nos leva a uma triste conclusão, que muitas vezes nós estamos, e é o mundo em geral, e nós inclusive os cristãos, nós estamos seguindo não um padrão, não um referencial de valores, mas nós estamos seguindo o que manda o nosso coração. Tipo assim, bom, se você acha que é certo, vá em frente, siga seu coração. Creio que a maioria de vocês já ouviram esse conselho, essa instrução. Só que o nosso coração, embora ele seja capaz de demonstrar amor, carinho, paixão, ele é muito traiçoeiro. Jeremias já escreveu sobre isso, lá no capítulo 17, verso 9, quando ele diz que o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Ou seja, essa doença de ser enganosa do nosso coração não tem cura. Por isso que, também pegando a fala do Edilson aqui no começo, que a gente aprende, mas sabe, muitas vezes decora a lição, a palavra, mas a gente não coloca em prática. E isso acontece, então, na nossa vida cristã. Quem é capaz de compreender o nosso coração? Ou seja, se o profeta já disse isso, né, e Paulo também vai dizer isso na sua segunda carta ao Timóteo de uma outra maneira, quando ele diz que nos últimos dias os homens serão egoístas, né, gananciosos, soberbos, sem afeto, cruéis, inimigos do bem, mais amigos dos prazeres do que de Deus. Época de Paulo. Mas cabe aqui para os nossos dias hoje, egoístas, enganosos, mais amigos dos prazeres do que de Deus, né? E a gente vê isso, e muitas vezes nós, os cristãos, estamos sendo envolvidos por esse ensino que o mundo traz para a gente, de que tudo bem, é normal, siga o seu coração, seja feliz, afinal de contas, né, mesmo que você crê em Deus, Ele quer que você seja feliz, então vá ser feliz, não importa o que você vai fazer, não importa se está de acordo com a vontade direta dele ou não, Ele quer que você seja feliz, vá ser feliz. E eu já ouvi isso em palestra de pastor feita fora da igreja, né? Então imaginem que isso está permeando essa ideia de que nós podemos seguir o nosso coração, podemos ser felizes. É isso que importa, o resto não importa, o meu próximo não importa, a minha sociedade não importa, os meus relacionamentos não importam, importa que eu me torne uma pessoa feliz. Mas isso só prova que, tanto o que disse Jeremias quanto Paulo, que nós não podemos confiar no nosso coração, porque ele é enganoso, ele nos leva para caminhos muitas vezes tortuosos, que nós nem percebemos, somos levados pela inconstância dos ensinos do mundo, né? Ainda Provérbios diz que quem confia no seu coração é tolo, é idiota, é sem noção, né? Está lá em Provérbios. Então nós não podemos confiar no nosso coração e fazer o que ele manda. Se nós não podemos confiar no nosso coração e fazermos o que ele manda, o que nós temos que fazer? Nós temos que ter um referencial. E quem é o nosso referencial? Jesus. Jesus é o nosso referencial. Então não pode ser o mundo, não pode ser o que o pastor prega, não pode ser o que o professor da escola dominical fala, não pode ser o que a gente lê nos livros, não é? Tudo isso é suporte para nos ajudar a entender o que a palavra quer nos dizer, mas o nosso referencial tem que ser Jesus e nós temos que desconfiar
de todas as coisas que nós ouvimos de terceiros, desde que não seja nós temos que desconfiar para verificar se realmente o referencial, que é Jesus, e só Ele deve ser o nosso referencial para essa questão dos valores. Domingo passado, o Carlos então nos deu uma oportunidade muito grande, falando sobre gratidão, de ajustar os nossos corações de acordo com esse referencial, né? Tive algumas situações na semana que eu me lembrei muito da aula dele, porque aquela história, pô, mas você não sabia que tem que agradecer em tudo? Ah, eu sei, mas no dia a dia a gente cai numa roda viva que nos leva às vezes para não praticar aquilo que a gente aprende da palavra. Então ele deu a oportunidade de ajustar o meu coração, espero que tenha dado, que aqueles que estiveram aqui tenham tido oportunidade também. E hoje eu vou dar outra oportunidade, na verdade a palavra de Deus vai nos dar outra oportunidade para falarmos sobre perdão, que é outro valor que anda muito deteriorado na sociedade de hoje, justamente por conta do egoísmo, por conta de que nós temos que seguir o que o mundo faz para não destoar, para não ficar fora da tribo, né? Como a juventude diz aí. Aliás, essa é outra coisa, eu sempre quis dar aula para os jovens, né? Fui uma ou duas vezes lá, hoje eu estou tendo oportunidade, tem alguns aqui, estou tendo oportunidade de dar aula para os jovens, né? Então, nós temos que buscar esse referencial de perdão em Jesus Cristo. Então eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quero fazer uma pergunta e eu quero, claro, toda pergunta exige resposta, vocês sabem, né? Como eu costumo dizer sempre. Então assim, o que faria? Esquece o lado que nós estamos aqui na igreja, né? E assim, e responda sinceramente. O que faria você a não perdoar alguém? O que faria você se você fosse ofendido em alguma coisa e você não perdoaria a pessoa? Não? O que faria você não perdoar? Todo mundo perdoaria tudo. Acabou a aula. Não precisamos de ouvir o referencial de Jesus. Uma traição conjugal seria um motivo forte para não perdoarmos? Vamos, animem-se. O que mais? O que não perdoaria? Mentira. Uma mentira. Principalmente de uma pessoa em que a gente confia, né? E a pessoa te conta uma mentira que atrapalha o teu relacionamento com ela, tua confiança. O que mais? Desonestidade. Desonestidade. O pessoal está ficando corajoso. O que mais? Um assassinato, né? Um assassino. E agora? 2 S's? Edilson sabe disso, né, Edilson? Infelizmente. Uma agressão física. Uma agressão. Vamos mais uma? Ingratidão. Temos outras, né? Temos muitas. Ingratidão. Abuso infantil. Abuso infantil. O que mais? Eu não vou escrever lá porque não cabe mais, mas está registrado. Mais alguma coisa vocês querem lembrar?
puxada de tapete. No trabalho isso não acontece, né? Isso não acontece, uma puxada de tapete. Então vejam só que nós temos inúmeras... Alguém falou mais alguma coisa? Vejam só que nós temos inúmeras coisas que vão acontecendo na nossa vida, não é? E que, em princípio, nós dizemos assim, não, isso é imperdoável. E cá entre nós. O microfone para ele, por favor. Eu vejo que, para mim, tudo aquilo ali eu perdoo. Eu não aceito. Né? Deus fala para a gente que nós temos que dar o perdão. Então, para mim, seria uma coisa inaceitável. Inaceitável. Mas eu perdoo. Para mim. Muito bom. Muito boa observação. Quando você quer dizer, agora, só para eu entender a sua observação. Quando você quer dizer inaceitável, quer dizer o seguinte, vamos falar da própria traição conjugal aqui, o primeiro. Significa que perdoo, mas não volto com ela. Difícil, né? Uma mentira. Eu perdoo, mas não vou confiar mais nessa pessoa. Vai faltar confiança. Não é? Vamos ver. Vamos até o final da lição. Né? Porque então, o que é o perdão? O que é o... Eu entendi perfeitamente. Eu não vou pedir para ninguém levantar a mão aqui, porque eu teria que ser o primeiro, né? Aquele negócio, você tem alguma coisa que você não perdoa? Tem. Né? Então, gente, o que eu quero mostrar com isso é que é o seguinte, é que isto aqui são coisas que estão acontecendo na nossa vida todos os dias. Não só isso, mas existem coisas, às vezes, mais simples, não é? Que fazem com que nós tenhamos todos os motivos do mundo para não aceitar. Pura verdade. Isso está acontecendo na nossa vida. E acontece na vida, quando eu digo na nossa, não estou dizendo só na sociedade, estou dizendo dentro da própria família cristã. Isso está acontecendo, não é? Agora, veja só que interessante. Quando ele colocou, eu perdoo, mas não aceito. Também diria que também é a minha posição pessoal. Em alguma das coisas aqui. Algumas coisas eu teria mais facilidade de perdoar, né? E de até deixar para lá. Mas algumas coisas não. Como a Marília falou, abuso sexual infantil, né? Gente, simplesmente como perdoar? Como perdoar? Né? Como perdoar? Traição conjugal. Deve ser muito complicado. Deve ser muito complicado. Você perdoar e continuar convivendo com a pessoa debaixo do mesmo teto. Isso tudo é bem complexo, né? Então, quando a gente fala de perdão, a gente tem algumas opções. Quando a gente fala de perdão, a gente tem algumas opções. Quando a gente é ofendido por um daqueles motivos ou por outro, a gente tem algumas opções. Quais são as opções que a gente tem quando alguém nos ofende por qualquer uma das razões que a gente viu ou outras? Na hora que acontece, você tem uma reação emocional mais forte. Passado uns tempos, você pode até mudar de ideia. Isso. Então, quais são as nossas opções? Aí, no momento lá, uma opção é reagir, né, Oswaldo? Uma opção é reagir, mesmo que depois a gente vai mudar de ideia. Está funcionando a nossa tecnologia lá, Gilmar, beleza? Uma opção é reagir.
Como que a gente pode reagir diante de alguém que nos ofende? Ofendendo também. A gente pode contra-atacar, ofender, né? Contra-atacar. Pode ofender também, pode revidar. O que mais? Ignorar. Colocar um muro entre a pessoa e a gente. Deixa essa pessoa para lá, não merece mais a minha confiança. O que mais? Vamos colocar aqui, ó, fazer um complô. Traduz a palavra? Fazer um complô contra aquela pessoa. Né? Vamos todo mundo boicotar tal pessoa lá, boicote. O que mais? Qual outra opção? Vingança. Vingança. Tem outra coisa que nós muitas vezes fazemos. Eu acho que a maioria das vezes nós fazemos. A maioria das vezes a gente nem vai por esse caminho aqui. A maioria das vezes a gente guarda no coração. Ressentimento. Né? Ressentimento. E o que é o ressentimento? O ressentimento, ele provoca doenças. Ressentimento. A tecnologia lá funciona, aqui não funciona a minha letra, né? Não ajuda. Provoca ressentimento. E o ressentimento, quando a gente guarda mágoa, guarda rancor, guarda ressentimento, nos deixa doentes. E já existem pesquisas, eu li por alto assim, né, que provam que a maioria das doenças de ressentimento se manifestam no fígado. Não sei se é verdade, se ele na área de psicologia aí pode ter alguma outra ou mais alguém, né? Mas diz que a maioria das doenças de ressentimento se manifestam no fígado. Bom, depressão com certeza, né? Então essas coisas todas são as formas que nós temos que reagir, que nós podemos reagir. Mas tem mais uma coisa que nós podemos reagir diante de uma ofensa. O que é? Perdão, né? Nós podemos também reagir com o perdão. Perdoar, na verdade, é um ato de escolha. Porque, olha só, nós podemos fazer todas essas coisas que estão aqui em vermelho, ou podemos perdoar. Então, é uma escolha. Quem faz as escolhas? Quem faz as escolhas pela gente? Nós mesmos. Agora, nós mesmos, se nós confiarmos no nosso coração, nós já vimos que o nosso coração é enganoso, ele é traiçoeiro. Então, nós não podemos confiar em ter essa escolha de acordo com o nosso coração. A nossa escolha tem que ter um referencial. E eu vou dar 2 exemplos, 2 histórias que estão na palavra de Deus sobre escolhas. Uma é Caim. Está lá no Gênesis capítulo 4, que teve inclusive a voz de Deus dizendo para ele, não sei como isso aconteceu, não vem ao caso também, mas no verso 7, a voz de Deus diz para ele: saiba que o pecado o ameaça à porta, ou está à sua porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você
deve dominá-lo. Qual foi a consequência de Caim ao perceber que o seu irmão tinha sido mais aceito do que ele perante Deus? Ele assassinou o seu irmão. Qual escolha ele fez? Se ele tivesse feito a escolha do perdão, ele tinha deixado para lá, tinha consertado a sua relação com Deus, que ali eu não creio que foi só uma questão de dar o mantimento, ou dar o carneiro, ou o cordeiro, sei lá, mas teve essa questão de como estava o coração dele no relacionamento com Deus. Então, ele matou o seu irmão, ele fez a escolha da vingança. Vou me vingar contra esse ato aí do meu irmão, que trouxe favor para ele e trouxe o desprezo de Deus para a minha oferta. E aí ele faz o quê? Ele matou o irmão dele. O que é morte? O que é morte? Separação, fim. Dá para fazer alguma coisa depois da morte? Nada, acabou. Morte, acabou. Não é? Então, se nós trazemos isso para o nosso dia de hoje, eu talvez se sofresse uma traição conjugal, jamais eu mataria a pessoa que me ofendeu, ou uma mentira, ou aquele chefe que me mandou embora sem justa causa, né, só de puxada de tapete, jamais faria isso. Não mataria ninguém. Mas o que a gente faz? A gente dá um fim no relacionamento. Então, para mim, a simbologia de Caim, ao escolher não perdoar e dar um fim trágico naquele relacionamento, é uma lição que eu posso pegar para reagir e começar a ignorar a pessoa. Aquela pessoa para mim morreu. Aquela pessoa para mim nem me fala dela. Eu conheci uma pessoa que tinha sido ofendida por uma outra, cuja letra do nome, que eu nem sei qual é o nome, era I. A primeira letra do nome era I. A pessoa não falava a letra I se você pedisse para ela falar o alfabeto. Não é uma criança. Não falava a letra I, ela pulava, a letra I não existia para ela. De tanto ódio que ela estava guardando daquela pessoa que a tinha ofendido, cujo nome começava com a letra I. Vejam que coisa. Esse ódio matou a pessoa. A pessoa estava viva lá, mas para ela morreu. Fim. A escolha de Caim é botar um fim nos relacionamentos. E quantas vezes a gente vê casais, filhos, microfone para ela, por favor, casais, filhos e pais, relacionamentos que viram não só uma guerra, mas um completo ignorar. As pessoas nunca mais se falam, nunca mais se veem, nunca mais querem saber do outro e ignoram. E tem casos que um senta ali na ponta, não é o caso aqui, mas um senta ali na ponta da igreja, o outro senta ali, um para não cruzar com o outro. E dentro da própria igreja. Sueli, por favor. Então, sobre a questão desse negócio da vingança, do assassinato, né? Eu conheço um senhor, através do meu trabalho, né, que ele tinha uma vida difícil lá, a mãe apanhava do padrasto, né? E aí, com isso, na infância, na adolescência, tudo, ele agrediu o padrasto. Na verdade, ele tentou matar, né? Agrediu o padrasto, então ele foi preso e cumpriu 15 anos de pena. Aí ele cumpriu 15 anos de prisão, ele saiu da prisão, quando ele voltou, a situação continuava a mesma, num confronto com o padrasto, ele matou o padrasto. Ele cumpriu mais 15 anos de pena, já pelo assassinato mesmo, mas sai por aqueles benefícios, né? Aí, depois que saiu, ele vai de uma internação para outra, fica para lá e para cá, ele não tem muito onde ficar. A situação econômica é bastante ruim. Mas
continuou com isso na vida. Nunca fez uma outra agressão a outra pessoa, mas essa situação ele resolveu dessa forma, né? Mas acabou com a vida dele também, né? Então, continuou nessa vida aí. Então, olha só, que muitas vezes a escolha de Caim, ela pode até se transformar num ódio tal de assassinato, de morte, mas se a gente olhar pelo nosso... mas eu não assassino ninguém, eu não vou assassinar ninguém. Mas quantas pessoas nós já podemos ter assassinado nos nossos relacionamentos no decorrer da vida, ignorando pessoas que nos ofenderam, ao invés de concedermos perdão, não é? Já José tem uma outra história, uma história longa, muito bonita, um dos meus personagens favoritos na Bíblia, por conta justamente desse comportamento dele. Uma pessoa extremamente bem-sucedida profissionalmente, uma pessoa que passou por muitas dificuldades, mas de uma resiliência total, né? Assim, tipo, sabe aqueles bonecos infláveis, né? João Bobo, né? Bate, ele cai e volta, bate e volta. Acho que chama João Bobo aquilo, não sei se chama ainda, né? Não... Então, aqueles bonecos lá, né? José era assim. José foi traído pelos irmãos, foi dado lá, os irmãos contaram uma mentira para o pai, José foi acusado de assédio sexual sem ter, de fato, pecado ou feito aquilo, ele foi preso, ele foi esquecido pelo amigo dele lá da cadeia, bom, enfim, ele sofreu poucas e boas, né? Poucas e boas, mas ele chega então num determinado momento em que ele se torna o segundo homem mais poderoso do Egito, e o Egito, naquela época de José, até por conta dele próprio, era um país que tinha comida em abundância, enquanto que todos os países ao redor, todos os povos ao redor, estavam passando por fome por conta da seca. Só que ele tinha orientado o faraó tinha orientado o faraó de que ele deveria guardar durante 7 anos mantimentos para que, quando viessem os momentos de seca, de fome, de penúria, eles tivessem mantimento. Aula de economia isso aí, gente, isso é aula de economia. Aprendi isso na faculdade, né? Que quando a gente gasta mais do que ganha, a gente vai ter problema lá na frente. Agora, quando a gente está ganhando e guardando um pouquinho todo dia, então lá na frente, quando os tempos não forem tão maus assim, a gente vai ter uma certa tranquilidade financeira, né? E a gente vê isso para uma família, para um país, para um estado, para uma empresa, qualquer coisa é assim, né? Então, o faraó dá essa lição de economia, aliás, José dá essa lição de economia para o faraó gostou da ideia, botou ele primeiro lá como ministro da fazenda, né? E ele virou o segundo homem mais poderoso do Brasil, do Egito. Qualquer coincidência é mera semelhança, ou qualquer semelhança é mera coincidência, né? Virou o segundo homem mais poderoso lá, e aí, quando chegaram os anos de fome, mais ou menos lá no segundo ano dessa fome, os hebreus estavam passando fome, não tinham o que comer. Então eles disseram o seguinte: olha, pega tudo que a gente tem em casa, toda a prata, tudo que a gente puder, vai lá. Jacó falou para os filhos dele: vai lá no Egito e traz comida para a gente. Os filhos vão lá e encontram José. Eles não sabem que é José, eles encontram lá uma pessoa que define para quem vai entregar a comida, o manda-chuva lá, né? E aí José faz até um joguinho com eles lá, mas enfim, o resumo da história é o seguinte, é que no final, José se dá a conhecer aos irmãos, e aí os irmãos começam a morrer de medo dele. Falam: agora nós vamos ser trucidados aqui. Nós estamos aqui na casa do inimigo, uma pessoa que nós fizemos mal o tempo todo, uma pessoa que tudo aquilo que nós vimos lá na primeira página, né? Tinha todas as razões. Eles mentiram, eles traíram, eles só não assassinaram,
mas de certa forma, para o pai eles assassinaram, lembra disso, né? A gente falou de morte, que não precisa ser necessariamente uma morte física. Para o pai, eles assassinaram o filho, eles disseram que o filho tinha sido comido pelas feras do campo. Então, José, o que ele escolhe naquele momento? Ele escolhe perdoar, ele escolhe perdoar, e ele se reconcilia, então há reencontro, há alegria, há vida nova, há uma esperança de futuro, tanto para ele quanto para seus irmãos, para sua família. Então, a escolha de Caim traz vida, traz morte, traz separação, traz desavença, traz esquecimento, né? Enquanto que a escolha de José traz reconciliação, reencontro, nova vida e esperança de futuro. Agora, pedir e conceder perdão não é fácil, né? E parece, como a gente viu também, quase impossível de certas coisas serem perdoadas. É quase impossível para nós. Mas Deus nos pede para perdoarmos, inclusive aqueles pecados que a gente perdoa, mas não aceita. E Ele não pede nada impossível para a gente. Ele não pede nada impossível. Deus não é tão cruel assim. E Ele pede para a gente perdoar. Por isso que, independente da gravidade da ofensa, o perdão, ele não é uma escolha na vida do cristão. Ele é um dos maiores desafios da vida cristã. Isso sim, é um dos maiores desafios. E compreender o perdão biblicamente pode nos ajudar, então, a praticá-lo, né? Timothy Lane, que é um conferencista, escritor e cristão americano, ele escreveu um livro que chama, aliás, um artigo, que chama Buscar e Conceder Perdão. E ele explica a dinâmica do perdão de uma maneira muito simples, né? Então, assim, o pecado, a ofensa, vamos chamar assim, ela é uma constante na nossa vida. Vamos por aqui, é diária. Nós já vimos isso, não é? A ofensa é diária. Todo dia nós estamos sofrendo, a menos que você não saia de dentro de casa, sozinho no quarto, né? Fora isso, a gente está sujeito a todo tipo de ofensa o tempo todo na nossa vida. Certo? Então, isso é uma realidade. Isso é uma realidade. Isso não é uma coisa que a gente consegue controlar, porque a ofensa vem do outro. Não passa uma semana sequer sem que a gente não seja ofendido, às vezes mais gravemente, né? Mas isso é porque faz parte da nossa natureza. Nós somos pecadores caídos. Mesmo quando perdoados por Deus, nós temos um coração que nos engana, um coração que nos trai. Até mesmo Paulo, ele passa por esse drama de se encontrar como uma pessoa resgatada por Jesus Cristo, e alguém tem dúvida disso? Nós não temos como ter dúvida de que Paulo era uma pessoa que tinha encontrado Jesus Cristo, que tinha Jesus Cristo como seu Salvador, mas olha o que ele fala em Romanos 7, sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne, porque eu tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não faço, não consigo, eu faço o que não é bom, o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. O bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. Então, olha que parece incoerente, né? Apóstolo Paulo, eu e você, crente em Jesus Cristo, eu e você, né? Temos um coração que nos manda fazer uma coisa que nós não queremos. Nós sabemos que nós não devemos agir com certas reações. Nós sabemos disso, mas a nossa natureza humana muitas vezes se sobressai.
E nós acabamos fazendo a escolha de Caim, e não a escolha de José. Não é? Então, o que é uma verdade é isto aqui, que as ofensas, elas são diárias, e nós estamos sujeitos a ela todos os dias. O Timothy Lane fala o seguinte: se isto aqui é uma verdade, tem outra verdade nesse processo, que é a maravilhosa graça de Deus. Se, para o cristão, a ofensa é uma verdade, a graça de Deus é uma constante. Graça de Deus é uma constante. Então isso é um consolo para nós. Salmo 143, 8 vai dizer isso, que faze-me ouvir pela manhã da tua graça. Pela manhã, toda manhã. Não é? Já o profeta Isaías vai falar também, no capítulo 33, Senhor, tem misericórdia de nós, em ti temos esperado, sê tu nosso braço, manhã após manhã. Então, se nós estamos sujeitos a uma ofensa diária, nós temos que crer na palavra de Deus que nos diz, a graça de Deus nos alcança manhã após manhã. Jeremias, o profeta chorão, né, como é conhecido, ele expressa muito bem, esse texto muito conhecido da gente. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Ou seja, até que a gente morra ou que Cristo volte, não é? Deus nos dará a cada manhã a oportunidade de nós corrigirmos a nossa rota e de nós perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. Deus nos dá essa oportunidade a cada amanhã. Por isso é importante, então, a gente entender, talvez fique mais fácil a gente entender o que é perdão, como ele deve ser praticado e os ensinos de Cristo sobre o perdão. Bom, o que é perdão? Perdão, assim, tem várias definições em vários dicionários aí e tal, mas eu achei muito legal o seguinte, eu gosto muito de pesquisar a etimologia das palavras, a origem das palavras, né? E a palavra perdão vem do latim perdonare, né? E o italiano, que é a língua mais próxima do latim, perdonare significa para doar. Então, perdão é uma coisa que é para doar. E doar o quê? Significa o quê? Significa abrir mão. Abrir mão. Meus direitos, eu fui ofendido, é verdade. Eu fui traído, é verdade. A pessoa mentiu contra mim, é verdade. É meu direito me vingar da pessoa. Só que perdão tem essa origem, é para dar, para ceder, né? E o perdão, na verdade, cancela uma dívida. Vocês lembram muito bem daquela história de Jesus contando, ensinando aos seus discípulos, em Mateus capítulo 18, quando ele diz, por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar conta com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantia de prata. Era impagável a quantia de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou, tem paciência comigo, e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Não vamos falar do resto da história, porque não é o caso agora. Mas, o que significou perdão? Cancelou a dívida. Não,
Ele continuou devendo? Não mais. Mas o senhor dele reviu aquela quantia? Também não. Ele perdeu aquela quantia. O senhor dele perdeu aquela quantia e ele não mais devia. Por quê? Porque o senhor dele perdoou a dívida. Então, perdoar significa cancelar a dívida. Cancelar a dívida não significa esquecer a dívida. Significa cancelar. Alguém tem dúvida do conceito da palavra cancelar? Alguém quer comentar alguma coisa? Cancelar a dívida. Ah, mas é difícil, Oswaldo. Eu sei que é. Eu sei que é porque eu enfrento isso todos os dias. Todos os dias eu enfrento essa necessidade de aplicar o perdão contra alguém que me ofendeu. E nem sempre eu consigo, às vezes fico guardando, esperando a primeira oportunidade de dar o cutucão, de dar o chute, de dar o arrastão, né? Então, na verdade, perdão significa cancelar a dívida. E o senhor, duvido lá que é uma grande quantia por mais milionário que ele fosse, a grande quantia de dinheiro que o outro devia, seguramente ele não ia esquecer aquele valor, porque o valor era muito alto, não dava para esquecer aquilo, mas ele cancelou a dívida. Então, perdão, cancelamento da dívida. A gente pode não conseguir fazer, mas a gente não pode negar que este é o ensino da palavra de Deus. A gente pode até não conseguir fazer, mas não pode negar que é isso, né? Segunda coisa, a prática do perdão. Na verdade, a prática do perdão, ela implica em uma promessa subdividida em 3. Primeiro, não vou levar essa ofensa de novo, nem nunca vou usá-la contra você. É como se a gente estivesse fazendo essa promessa. Olha, perdoo, mas toda vez que eu puder falar mal de você sobre isso, eu vou falar. Não é perdão. O segundo ponto aqui que eu coloquei como promessa para a prática do perdão: não vou fofocar nem difamá-lo por causa dessa ofensa. Terceiro, não vou remoer essa ofensa. Não adianta eu ficar, não, tá bom, você me perdoa? Não, te perdoo, tudo, mas fica aquele negócio dentro de mim, aquele negócio, aquele ressentimento, aquela mágoa, né? Alguém já disse que mágoa é um veneno que a gente toma para matar o outro, né? Então, assim, a promessa, a prática do perdão implica em fazer essas 3 promessas. E quais são as consequências do perdão? Perdão, na verdade, ele não elimina algumas consequências. Por exemplo, a gente falou aqui, alguém que roubou meu dinheiro, né? Aí eu perdoo o ladrão, mas o dinheiro eu perdi mesmo. Ou um assassinato, ou um abuso, ou uma traição conjugal. Aquilo aconteceu, não tem como não sofrer as consequências disso, né? Mas para quem traz perdão, eu vou colocar aqui 3, eu vou colocar aqui na outra página, aqui que fica mais fácil aqui. Quais são as consequências do não perdão? Vamos lá, me ajudem. Quais são as consequências do não perdão? Como? A gente mesmo sofre. Então, as consequências do não perdão é autossofrimento. Certo? Autossofrimento. A gente sofre. Não perdão traz doença.
Traz sofrimento. O que mais? Relacionamento rompido, né? Então, relacionamento não sadio, rompido. O que mais? Morreu. Morte. Traz morte. Não perdão traz morte. Olha a história que a Sueli contou também. Né? O que mais? Enfermidade psicológica. Isto. Enfermidade física, e eu acrescentaria física, espiritual e psicológica, né? Física, espiritual e psicológica. Dá para você vir prestar um culto a Deus e cantar só a Ti adoramos, Senhor, levantamos nossas mãos, não sei o quê, com ódio no coração? Mas qual a consequência? Nossa, aqui, prática. Isso, pode falar. Eu estava lembrando que Deus pede que nós perdoemos uns aos outros. Consequentemente, não perdoando, nós estamos pecando, né? Nós estamos pecando, aqui ó, isso mesmo. Enfermidade espiritual, pecado. Né? Então, as consequências do não perdão são essa aí. E agora, quais são as consequências do perdão? Irmão Oswaldo, pois não. Eu penso também que nós nos tornamos prisioneiros dos nossos sentimentos contra a pessoa. Isso quer dizer que nós sempre, quando enxergamos esta pessoa que nos ofendeu, nós não temos forças para amar essa pessoa. Né? Nós podemos até ter um sentimento, esqueci, coisa e tal, mas parece-nos que nós vamos ficar aprisionados nessa situação. Prisioneiros dos nossos sentimentos. Não é? Contra a pessoa. E a gente não consegue avançar no nosso relacionamento com ela, pois não? Há muito tempo atrás, numa igreja lá no Rio, que eu participava como ainda jovem, houve uma situação curiosa lá, em que houve um monte de problemas lá, mas todo mundo estava achovalhando lá o pastor da igreja na ocasião. Aí, à tarde, fizeram uma reunião que o pessoal chamou assim de reunião para resolver aquelas questões. E daí teve uma sessão de pedidos de perdão, sabe? Daí teve um momento lá de perdão. Então, oração, e começou todo mundo a falar, e cada um falava alguma coisa que o outro ofendeu. Foi uma coisa assim, meio diferente do que a gente está acostumado a ver. Mas tudo bem. Aí, nisso, uma senhorazinha levantou lá para falar, porque num acampamento que já tinha acontecido não sei quanto tempo atrás, ela estava com uma ira porque ela tinha me emprestado um colchão, e o colchão era do filho, sei lá de quem, não sei o que, e eu, ao invés de devolver o colchão para ela, passei para outro irmão, que eu saí do acampamento e deixei com outro irmão o colchão, né? E ela estava com aquela mágoa até hoje daquele colchão, e eu achei aquilo muito engraçado, sabe? Mas tudo bem, na hora não estava engraçado. Aí eu chorei muito, tal, o que aconteceu, tal. Aí o pessoal vinha depois me consolar e brincava assim, mas a mulher guardou a mágoa do colchão por 2 anos para depois falar para você o negócio, né? Mas foi uma coisa assim curiosa, que a pessoa guardou aquilo e naquele momento ela foi falar que aquilo estava causando mal para ela. E eu não tinha nem ideia do que tinha acontecido, né? Então, exatamente. É curioso isso. Então, pedir perdão e conceder perdão faz parte da dinâmica da vida cristã, não é? E não é... enquanto que o não perdão traz todas essas coisas aqui, o perdão é a contrapartida disso, que traz o quê? Lembra da história de José? Traz reconciliação, né? Traz reconciliação. Traz
libertação. Essa senhora depois ficou presa durante 2 anos, né? Foi pedir perdão para ela, libertação. Ela também não tinha perdoado ainda. Né? Que mais que o perdão pode trazer? Em contrapartida com isso, alegria. Né? E se a gente olhar aqui para a questão da enfermidade espiritual, ele traz comunhão com Deus. E com Deus e com o próximo. Certo? O perdão traz isso. E aí, a gente entra na restauração. Restauração é um alívio quando a gente consegue pedir perdão, o que não é muitas vezes fácil, mas é um alívio. Quais são os ensinos de Jesus, então? Como eu falei, o último ponto do nosso estudo dessa manhã, quais são os ensinos de Jesus sobre o perdão? Perdão não é um sentimento, ele é fruto de razão. Jesus, em Mateus capítulo 5, a parte mais bonita dos evangelhos de Jesus, né, o Sermão do Monte, e que está aí entre o capítulo 5 e 6, né, de Mateus, onde Jesus dá os maiores ensinamentos sobre todos os valores da vida, inclusive sobre o perdão. E no capítulo 5, verso 23 e 24, ele ensina: portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar, vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. O que Jesus estava dizendo aqui? Olha, eu não preciso do seu dinheiro, eu não preciso da sua mão levantada aqui, cantando louvores, eu não preciso da sua voz, eu gosto disso tudo, mas não é disso que eu preciso. Eu preciso que você olhe o seu próximo com o mesmo amor que eu teria por ele. Isso é o que me importa. Então, se você tem alguma coisa, não traga a sua oferta. Vai lá, primeiro reconcilie-se com o seu irmão. Isso é o mandamento de Jesus. Depois você vem e traz a sua oferta de coração limpo, agradável. Aí você vai prestar um culto agradável a mim. E note que ele não limita os motivos. Ele diz: olha, se você tiver uma ofensa grave, se você tiver uma ofensa imperdoável, não, ele não fala isso. Ele diz assim: se você lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra você, não está dizendo quem é o culpado. Ah, não, mas foi ele que me ofendeu, é ele que tem que me vir perdão, ele que tem que vir me pedir perdão. Não, o mandamento de Jesus é: vai e reconcilie-se com ele. Não importa quem é o culpado dessa história, se é você ou se é ele. Depois você volte e apresenta. Perdão, outra coisa que Jesus ensina em Mateus capítulo 18, é que perdão não tem limites. Lembram-se dessa história quando Pedro pergunta para Jesus: mas Jesus, sobre o quanto devemos perdoar? Ele deu uma resposta impactante. Pedro, aproximando-se de Jesus, e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes. Sabe por que Pedro estava perguntando isso? Porque a lei dizia que eles tinham que perdoar 3 vezes. Aí Pedro falou assim: eu sou muito espiritual, eu vou falar 7 logo, que é o número da perfeição, né? Vou falar logo 7 e Jesus vai ficar vibrando comigo, né? Aí ele fala assim: não, Pedro, você não entendeu nada, Pedro. É 70 vezes 7. Será que Jesus estava fazendo uma conta matemática aí? Não, ele estava dizendo: Pedro, perdão não tem limite. Perdão não tem limite. Perdão também é uma questão de fé. Quando Jesus, ainda ensinando os discípulos em Lucas 17, ele diz o seguinte: tomem cuidado, se o seu irmão pecar, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar e dizer: perdoe-me, estou arrependido, perdoe. E aí, o que os apóstolos responderam? Eu fiquei muito intrigado com isso, mas eu achei sensacional a colocação desse texto, né? O que os apóstolos responderam? Vocês lembram? Quando ele falou isso? Senhor, aumenta a nossa fé. Porque perdão é uma questão de fé.
não é uma questão, não é um sentimento, não é uma questão de prática, não é uma questão de direitos adquiridos, direitos roubados, direitos perdidos. Perdão é uma questão de fé. E os discípulos viram: Senhor, 77 vezes, quem somos nós para fazer isso? Nós não temos fé suficiente para isso. A resposta de Jesus foi essa: aumenta. A resposta dos discípulos, o pedido dos discípulos a Jesus foi sincero. Falei: nós não damos conta. Senhor, aumenta a nossa fé. E Jesus nos ensina também que nossos próprios pecados serão perdoados na medida que o perdoarmos. Vocês lembram também da oração do Pai Nosso, onde ele diz: perdoa as nossas dívidas, da mesma maneira como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E o quinto ponto: o perdão é uma coisa que deve ser celebrada. A história do filho pródigo, que eu nem sei porque chama assim, mas filho pródigo que perde tudo que ele tinha tomado do pai, e quando volta ele diz: eu não mereço ser chamado seu filho, me perdoe, pequei contra você e contra Deus, não mereço ser chamado seu filho, eu quero o seu perdão. Essa é uma parábola, né? Mas tinha um ensino de Jesus por trás. E o que o pai faz? Recebe-o de braços abertos, coloca-lhe um anel no dedo, ou seja, restaura a condição de família. Anel era símbolo da família, com brasão da família. Restaura a comunhão desse filho com a família, né? Manda vestir roupa nova, comida em abundância agora. Vamos fazer uma festa, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida. Quando o não perdão mata um relacionamento, só Jesus pode reatar esse relacionamento através do perdão que nós concedemos ou que nós somos beneficiados. Então temos que celebrar o perdão. Eu perdoo fulano, mas nunca mais convido ele na minha casa. Perdoo a igreja, mas nunca mais eu vou naquela igreja. Perdoo, mas perdoo mais. Não é isso que Jesus está ensinando. E perdão é, na verdade, o verdadeiro culto a Deus, como a gente já viu em Mateus 5. Vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta, o seu culto, o seu louvor, que aí sim ele vai ser aceito. E aí, a gente, diante dessas verdades da palavra de Deus, dos ensinos de Jesus sobre o perdão, cabe uma escolha que cada um de nós tem que fazer nessa manhã, e em cada manhã que Deus nos dá a vida. Nós vamos fazer a escolha de Caim ou a escolha de José? A escolha de Caim, que leva à morte, separação, tristeza, dor, sofrimento. Não perdoo. A escolha de José: eu perdoo, traz reconciliação, traz vida, traz certeza de um futuro em comunhão e alegria. Se você quer prestar um culto verdadeiro a Deus, ou está trazendo muitas vezes a sua oferta, está trazendo o seu louvor aqui durante os cultos, durante a coinonia, está trazendo o seu louvor mais carregado com o peso do não perdão na sua vida, seja conceder, seja pedir. Se isso está pesando na sua vida, eu te convido agora a baixar a sua cabeça e fazer uma entrega verdadeira e sincera nas mãos de Deus. Isso vai ser uma luta diária, não vai ser aqui agora que vai resolver todos os seus problemas, não vai ser agora que você vai conseguir simplesmente mudar a sua vida, mas é uma luta diária, e que Deus te dê muitas manhãs de graça, e a mim também, para que nós possamos fazer a escolha de José. Senhor, muito obrigado por esse momento que a gente passou aqui, ouvindo a Tua palavra. Tanta profundidade que Jesus nos ensinou. E a gente não é digno de estar aqui diante de Ti, pela maneira como o Senhor tem
pela maneira como nós temos muitas vezes agido diante do Senhor, nessa questão do perdão. O Senhor sabe aquilo que aflige o meu coração, aflige o coração dos meus irmãos. O Senhor pode olhar para nós e ver tudo o que nós fizemos, tudo que nós perdoamos, tudo que nós deixamos de perdoar, tudo aquilo que está afetando o nosso relacionamento com o próximo. Mas é pelo sangue de Jesus Cristo, que nos perdoou de todo pecado, sem limite, que eu peço que a tua graça se manifeste a mim e aos meus irmãos nesta manhã, mais uma vez. Amém.